bem? Estou eu aqui de novo para mais um vídeo e dessa vez não vai ser um vídeo engraçado, não vai ser um vídeo leve, porque o vídeo de hoje é uma resenha sobre esse livro daqui, As Últimas Testemunhas, de Svetlana Alexievich. E a Svetlana, ela é uma autora bielorrussa e, na verdade, ela nasceu aqui na Ucrânia, na região da Poltava, aqui da Ucrânia, mas ela cresceu e viveu a maior parte da vida dela na Bielorrússia, então ela é considerada uma autora bielorrussa e não uma autora ucraniana. Existe muita controvérsia relacionada ao estilo de escrita dessa autora, porque, por exemplo, nesse livro daqui e em outros livros dela, o que eles relatam, na verdade, o que é contido aqui dentro desse livro, não é uma narrativa de ficção, não é um romance, mas também não é uma biografia. São diversos relatos de pessoas que, no caso desse livro aqui, crianças e adolescentes que viveram o período da Segunda Guerra Mundial. Então você tem aqui diversos relatos de pessoas que tinham entre quem nasceu no primeiro ano da guerra até quem tinha de 12 até 14 anos, e eles vão contando, esses adolescentes que quando conversaram com a Svetlana já eram senhores e senhoras, eles vão contando como foi viver a Segunda Guerra Mundial na União Soviética, enquanto eles eram crianças e adolescentes. Eu achei um livro super pesado. A edição da tag ficou, porque esse livro é da caixinha da tag do ano passado, com um corte preto. Eu acredito que o tom sóbrio dessa edição faz jus ao assunto que ele trata. E foi um livro muito difícil para mim, foi um livro tenso, foi um livro triste, foi um livro que eu fiz as marcações dos relatos e dos trechos que me emocionaram, que fizeram com que eu chorasse no metrô, que fizessem com que eu refletisse sobre a minha vida, sobre os meus privilégios, sobre a situação da União Soviética, sobre como é ser soviético, como é ser pós-soviético, porque eu tô vivendo na Ucrânia e aqui é um país, pós-soviético, e aqui também, além dos relatos e da tristeza e das mortes e da fome, também é relatado muito sobre a personalidade da população soviética, sobre a personalidade dessa população, e como que um trauma grande como esse, como que um trauma, como que um incidente como esse, como que ele se reflete no comportamento das pessoas até hoje. Existem muitos trechos que os senhores e as senhoras falam que eles não conseguem sorrir, que eles não conseguem conviver, que eles não sabem o que é o amor, que eles não sabem como demonstrar amor e como demonstrar carinho e como demonstrar afeto. Muitos ficaram mudos ou surdos ou cegos durante esse período traumático e bastava apenas 30 gramas de pão para que a visão voltasse, para que a audição voltasse. Então é um livro muito denso e eu achei muito bom o fato de eu estar lendo ele morando aqui. Eu acredito que se eu tivesse lido esse livro no Brasil, eu teria uma visão completamente diferente que eu tenho da história, que eu tenho dos relatos e que eu tenho desse livro. Lê-lo aqui foi muito difícil também, porque muita gente aqui conhece a autora. Ela ganhou o prêmio Nobel pelo livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, alguma coisa assim. Então ela é conhecida, ela não é super conhecida, mas ela é conhecida. Então as pessoas perguntavam por que eu estava lendo um livro desse e não sabiam que ela era famosa o suficiente para ter livros traduzidos por português. Então muita gente me perguntou, mas por que você está lendo isso? Aí eu expliquei que eu recebi na tag e tal, e também por conta do meu interesse histórico pela Segunda Guerra Mundial. E quando estavam faltando, eu acho que umas 60, 70 páginas para terminar esse livro, coincidiu de eu ir num festival aqui em Kiev, que eu moro na capital da Ucrânia. Eu fui num festival e esse festival aconteceu num parque próximo ao memorial e ao Museu da Segunda Guerra, as vítimas da Segunda Guerra Mundial.
E a gente aproveitou, já tava lá, e como eu sou estudante aqui, estudante não paga entrada em museus. E então a gente foi visitar o museu da Segunda Guerra Mundial, e que aqui é chamada Segunda Guerra Mundial, porque na Bielorrússia, porque existe essa diferença. Na Bielorrússia é chamada de Grande Guerra Patriótica, mas aqui na Ucrânia, como eles tentam se desvencilhar de todo e qualquer vínculo com a União Soviética por conta de todos os conflitos e por conta da guerra que ainda está vigente entre a Ucrânia e a Rússia, que começou em 2014 e é um país que está em guerra ainda. Então aqui é a Segunda Guerra Mundial, não é Grande Guerra Patriótica. E a gente foi no museu, e o museu ele abre, a primeira exposição na verdade é sobre essa guerra que está acontecendo com a Rússia, que teve início em 2014 e que perdura até hoje. Já foram mais de 11 mil mortos nesse conflito. E só depois que você passa por essa exposição da história literalmente super recente, porque tem 5 anos que começou esse conflito, você adentra nos espaços sobre a Segunda Guerra e sobre como foi a tomada e a chegada dos alemães por aqui, por essa região e por toda a União Soviética. Mostra, nesse museu você tem fotos, você tem registros, você tem documentos, e muitos desses documentos, desses registros, das roupas, da convivência ali, como é que eles dizem, do acampamento dos partisãs, porque partisãs eram pessoas civis que iam lutar contra os alemães e viviam nas florestas durante a União Soviética. Então você tem a reprodução ali de um acampamento partisã que é falado várias vezes, em vários trechos é mencionado os acampamentos partisãs. Você tem os sapatos, as roupas que as pessoas que eram enviadas para campos de concentração usavam. Então você tem isso também. Você tem fotos gigantescas de famílias inteiras caminhando, andando, tentando fugir, a cidade queimando, pegando fogo, tudo que é dito aqui nesse livro eu pude ver ali na minha frente na visita a esse museu, e foi ainda mais pesado e foi ainda mais relevante, porque uma coisa é você ler sobre a história, outra coisa é você viver de verdade ali o que aconteceu, e eu andar por essa cidade e passar por alguns bairros e passar por alguns pontos dessa cidade hoje em dia, que nesse museu tinha uma foto deles durante o período da Segunda Guerra Mundial, durante a destruição que aconteceu por aqui. Então foi um livro muito pesado e eu não tenho muito mais o que falar. São relatos, eu vi muita gente reclamando que são relatos que acabam ficando repetitivos, mas eu acredito que assim, não é que fica repetitivo, é que era o que estava acontecendo ali na época. Então eu não acredito que os relatos fiquem repetitivos. E eu também vi críticas em relação à tradução, porque o tempo inteiro, quando eles traduzem, fica mamãe e papai, e é assim que aqui eles falam mesmo, que quem já leu e quem pretende ler vai ver que existe essa recorrência das pessoas que estão fazendo os relatos falando mamãe saiu pra floresta, papai virou parte dos partisãs. Nunca tem pai e mãe, é sempre mamãe e papai, e aqui eles realmente falam desse jeito. Não importa a idade que você tenha, você chama mamãe e papai, não é infantilizado o vocabulário. Eu sei que na tradução acabou ficando meio infantilizado, mas aqui é realmente assim que eles falam. Então, pra mim foi um livro muito pesado, muito triste, que deixa uma reflexão pro momento histórico que a gente está vivendo agora, com as ameaças todas que a gente está sofrendo, não nessas dimensões, mas é um livro para refletir. Tem muitos relatos, muitos trechos que você precisa fechar o livro, dar uma respirada funda e tentar entender, tentar compreender como que o ser humano consegue chegar nesse ponto. E só para finalizar, também é uma boa fonte de conhecimento para quem quer ter uma outra perspectiva sobre a Segunda Guerra Mundial, porque, pelo menos enquanto eu estava estudando, muito pouco se falou sobre o que a União Soviética como um todo, não só a Rússia, que todos esses outros países que faziam parte da União Soviética, o que eles passaram, o que eles sofreram, as mortes, as perdas, a fome que esses países passaram também, além da Rússia.
e além de outros países da Europa. Então ele é muito bom também para te dar uma perspectiva nova em relação a esse período histórico que tem reflexo no comportamento, no jeito e nas maneiras deles até hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado. É um livro que eu recomendo bastante. Precisa ter estômago, precisa ter pique e precisa ler com uma cabeça aberta para poder entender. E a história, às vezes, ela é contada, né, pelos vencedores. Eles ganharam a guerra, tem o Dia da Vitória, e também eu li perto do feriado, foi logo depois do feriado do Dia da Vitória, no dia 9 de maio aqui. Então compensa muito para quem quer ter uma nova visão e uma perspectiva diferente sobre a Segunda Guerra Mundial.